CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre alimentação orgânica e natural. Eu converso com Luiz Dematê. Ele é CEO da Corim Alimentos, uma empresa brasileira que há 30 anos atua na agricultura e pecuária orgânica e natural. Luiz, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, um grande prazer estar aqui com você e com os ouvintes aí da Rádio CBN. Luiz, a gente nota que ano a ano a produção orgânica aqui no Brasil cresce a um índice de 15%. Só que o modelo majoritário de produção global de alimentos ainda está bem longe de respeitar os limites do planeta e as relações sociais. Queria saber, na sua avaliação, o que é que falta para que a gente avance na questão da produção de alimentos orgânicos? A produção orgânica, ela é uma produção fantástica sobre vários aspectos, né? Eu acredito que, à medida em que as pessoas conheçam um pouco sobre isso, elas teriam um grande interesse em ter esses alimentos na sua mesa, enfim, né? nas suas casas e tudo mais. Mas ainda falta conhecimento, eu diria que falta uma indução do Estado sobre isso, porque traz benefícios muito significativos para a saúde das pessoas, para a saúde do meio ambiente, para a resiliência dos sistemas produtivos, para a biodiversidade, né, tão necessária e que está sendo impactada de maneira tão intensa, né, tão forte, tão impactante, né, sobretudo aí nos últimos 50 anos. E a agricultura orgânica, assim como esses modelos de produção agroalimentar, eles necessitam de pesquisa e desenvolvimento, então precisam de recursos para que alguns gargalos dos sistemas produtivos sejam superados. Eu sempre falo isso de maneira muito intensa, porque também tem uma trajetória acadêmica, né, de pesquisa e relacionada à pesquisa e desenvolvimento, e é nítido a extrema carência de recursos que se destinem ao desenvolvimento dessas estratégias produtivas. Então, esse é um ponto absolutamente crucial nesse sistema, quer dizer, falta efetivamente, ninguém vai poder dizer o contrário, né? Quer dizer, não, porque é uma questão numérica, eu diria, mensurável, né? Essa carência desse tipo de apoio. Falta uma grande compreensão pelos agentes públicos, eu diria, porque eles poderiam ter uma visão mais simpática e compreender os benefícios de forma que gerassem compensações adequadas a esses sistemas produtivos, porque um sistema produtivo como esse traz benefícios imediatos, sabe, Rosana, no seu ambiente produtivo, nos aspectos sociais, nos aspectos daqueles que ali compartilham essa produção. Então, haveria, talvez, né, um interesse maior dos agentes de que contribuísse na indução desses sistemas e que essa contribuição, obviamente, ela seria, por exemplo, causada por mecanismos fiscais e tributários, por exemplo, que dessem devidas compensações de tal forma que esses sistemas, que esse produto na gôndola, né, onde ele estiver, ele consiga competir, pelo menos, com um pouco mais de equidade com os produtos convencionais e com toda a estrutura de produção convencional que existe, e que o Brasil é pujante, é gigantesco, né, e isso não deixa de ser um aspecto que reprime, de certa forma, essas diferenciações nas quais nós estamos inseridos, né? Eu te perguntei, Luiz, porque o Brasil adotou na sua agricultura um modelo de monocultura, né, voltado mesmo para a produção de commodities, e uma produção orgânica é compatível com esse modelo em que se usa, por exemplo, um alto índice de agrotóxico, por exemplo? Não é compatível, Rosana. Mas também eu acredito que seja importante, assim, não é só o Brasil, né? De fato, os países, os grandes players mundiais que estão inseridos na agricultura,
adotaram uma situação quase idêntica, né? Quer dizer, isso não é uma criação brasileira absolutamente. Isso é algo global que veio acontecendo. Nós fomos até, inclusive, talvez pela imigração, pelos europeus, e tal, quer dizer, fomos o resultado desse desenvolvimento, da maneira como ele foi conduzido. É por isso que é necessário, eu diria, os aspectos da pesquisa e desenvolvimento para que a gente consiga não reduzir a produção, né? Não é isso que se espera dentro de um sistema orgânico de produção, não é uma produção uma redução de escalas, ela é perfeitamente compatível, sabe, com a produção em escala, mas é necessário, obviamente, adotar mecanismos que sejam mais, que promovam esse equilíbrio do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, não é? Do ponto de vista cultural, não é? Para que ela também possa se desenvolver como ela, dentro das suas raízes, né? Quer dizer, para que ela não seja alterada, para que ela não seja modificada para o pior, não é? Mas que ela consiga adotar os mecanismos de desenvolvimento, da evolução, da pesquisa, do desenvolvimento, e ela tem todos os requisitos, todas as condições para fazer isso. E nós temos exemplos claros de como isso pode acontecer, mas é necessário, obviamente, aquilo que eu falei inicialmente, né, que vai ser sempre ter um tema assim frequente nas minhas falas, que eu vejo que há uma grande deficiência nesses dois aspectos principais. Você diz que não existe no Brasil uma política de Estado voltada para o incentivo à produção orgânica. Isso passaria também pela questão fiscal, né? O agronegócio é pujante desse jeito exatamente porque goza de muitos incentivos fiscais. O que seria necessário, assim, especificamente, né, de forma tangível, para que a gente consiga escala dos produtos orgânicos? Um processo, inicialmente, Rosana, um processo de compensação. Eu vou dar um exemplo, né? Uhum. Se eu trago, por exemplo, milho orgânico de um outro estado, né, então eu vou ser taxado pelo ICM. Inclusive, o ICM está subindo aí nos estados, né? Com toda essa situação. Então, eu vou ser taxado pelo ICM. Mas esse milho orgânico que está sendo produzido, digamos, lá no Paraná, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, enfim, ele está trazendo benefícios naquele sistema produtivo de maneira muito objetiva. Por exemplo, eu não estou usando herbicidas, eu não estou usando agrotóxicos, eu estou promovendo um desenvolvimento de uma abordagem que está respeitando os aspectos do Código Florestal brasileiro, das estruturas, né, da nossa preservação florestal tão necessária. Então, na medida em que eu sou taxado, por exemplo, de uma saca de milho que custa, digamos, R$100, digamos, eu estou dando exemplos aqui, né, numéricos só para... Então, eu estou sendo taxado de um percentual de ICM de uma saca de milho que custa R$100. Então, eu estou aumentando isso aqui. Mas se essa saca de milho custar 60, ou 50, ou 40 do convencional, o ICM é percentual, entende? Quer dizer, o impacto sobre o convencional é o impacto sobre esse milho orgânico é outro muito diferente. Mas os benefícios que o milho orgânico, que essa produção do milho, ou do grão orgânico deixou lá, deveria estar sendo pensada de uma tal forma que essa compensação... Então, eu poderia ser taxado, falar assim, não, se o milho é orgânico, ele está devidamente classificado como tal, está certificado, enfim, em vez de ser a taxa do ICM corriqueira, que seja uma taxa com uma base reduzida de 50%, por exemplo. Por quê? Porque ele deixou benefícios naquele local de produção. Aí, o que vai acontecer? Quando eu recebo esse milho orgânico aqui, eu consigo produzir, eu consigo utilizá-lo como um suprimento, né, das minhas produções, de tal forma que eu chego com isso na ponta de uma maneira mais competitiva, em termos de preço, de maneira que a escala aumenta e de maneira que eu levo mais progresso, mais desenvolvimento para quem está lá produzindo o grão orgânico e para que isso, naquele território, se expanda. Então, esse é um exemplo claro, porque, veja, se o ICM é um imposto sobre a circulação da mercadoria, por que ele tem que se incidir sobre o preço daquela mercadoria e não incidir sobre o volume daquela mercadoria? Teria que ter um ajuste tributário, né? Uma nova forma de tributar aquele produto.
uma maneira de se pensar. Esse é um exemplo, né, me ocorreu aqui, por exemplo, de pensar, porque uma saca de milho orgânico, ela tem o mesmo volume e ela ocupa o mesmo espaço no transporte do que uma saca de milho convencional. Muito bem. Agora, Luiz, o consumidor brasileiro tem noção de que um produto orgânico é muito mais saudável do que um produto convencional. Se ele pudesse, ele com certeza iria consumir um produto orgânico. E muitos dizem que pagam até 20% a mais exatamente para ter um orgânico na mesa. O consumidor brasileiro, na sua avaliação, já tem de fato consciência dos atributos sustentáveis de um alimento orgânico? Ou ainda falta uma conscientização maior? Eu acredito que a falta de uma conscientização maior, ela sempre é sempre presente, não há dúvida. Assim, as pessoas ainda, na grande maioria, ainda tem deixam de compreender vários aspectos, né? Do nível por exemplo, da questão dos agrotóxicos, o quanto efetivamente eles têm impacto na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, isso ainda é uma discussão que as pessoas acabam ficando um pouco à margem disso, né? Mas é algo tão vital assim, porque afinal de contas nós estamos levando isso para nossa mesa todos os dias, né? Estamos nos alimentando várias vezes ao dia, quer dizer, então é um assunto que falta assim muita conscientização, e eu diria que essa conscientização, por isso que é um aspecto importante das empresas, da indução, de tal forma que a oferta de produtos orgânicos nas mais variadas cadeias produtivas venha a acontecer, porque nada melhor do que o produto lá na ponta para impressionar a sociedade, né? Não só o consumidor, mas para impressionar a sociedade, para oferecer uma proposta que ele veja como algo objetivo, como algo concreto, que não fique só num campo assim das ideias, da idealidade das coisas, mas que efetivamente se concretize em algo que ele possa adquirir, levar e ter uma experiência pessoal com isso, né? Olha, os analistas dizem que o ano de 2024 vai ser muito propício à alocação de investimentos aqui no Brasil, sobretudo no sistema alimentar. E aí a produção orgânica chama a atenção porque ela está alinhada às práticas ESG. Eu te pergunto, nós temos um arcabouço jurídico, uma legislação que propicie segurança ao investidor? Não temos, né? Não temos, mas não é a questão do orgânico propriamente, né? Hum. Assim, eu quero dizer assim, não é a legislação orgânica que é tão carente a ponto de gerar uma insegurança. Eu acredito que essa insegurança ela está presente em vários segmentos, em vários setores da nossa sociedade como um todo, não é? Então isso obviamente restringe investimentos ou essa disposição, né, para isso tudo acontecer no Brasil. Eu quero dizer assim, apenas essa questão dessa insegurança jurídica ela é sistêmica, ela não é só relacionada à produção orgânica. Mas a produção orgânica ela tem um arcabouço legal e normativo bastante robusto, né? Bastante robusto. E tem evoluído, e tem melhorado, e tem se aprimorado ao longo dos anos, de tal forma que a gente tem muita segurança em caracterizar um produto orgânico, né? As normas brasileiras, a legislação brasileira, as normas brasileiras são muito boas, são satisfatoriamente complexas para abranger uma série, toda a diversidade, né, que nós temos, e oferecer ao mercado, às cadeias produtivas, ao consumidor, uma segurança naquilo que ele está consumindo como um produto orgânico. Eu diria que esse aspecto é bastante robusto, sabe, Rosana e ouvintes, com relação àquilo que está lá como um produto certificado né, como um produto orgânico. Tá? Até porque o modelo que nós elegemos para a agricultura está inserido às grandes cadeias globais e sem uma boa certificação, você não entra em mercado nenhum lá fora. Aliás, esse é um contexto cada vez mais restritivo, né, Luiz? A exigência de produtos que realmente atestem a procedência sustentável, todo um alinhamento às práticas ESG. Exatamente. E aí os mecanismos de certificação eles estão aí justamente para contribuírem, né,
nessa confiança, na confiabilidade daquilo que as empresas, os produtores, enfim, estão alegando, né, sobre seus produtos, né? Mas aí também, só para ilustrar um pouco isso, você veja, é uma grande deficiência nossa, um país com todo esse potencial, as nossas normas de produção orgânica, por exemplo, elas não estão relacionadas com as normas de produção orgânica de outros países, da maioria, de praticamente todos os outros países do mundo. Então, se nós aqui temos um produto orgânico, ele não é reconhecido como orgânico quando ele entra lá na Europa, ou quando ele entra nos Estados Unidos, ou quando ele vai para qualquer outro local. Mas os outros países europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália, trabalharam de tal forma que eles têm essas normas reconhecidas. Sim. Então, o produto orgânico lá é orgânico também em outro país. Nós, infelizmente, ainda não fizemos isso. Isso é um gargalo, isso causa um bottleneck aqui, um gargalo no nosso mercado, no nosso ambiente produtivo. Porque se a gente vai exportar, por exemplo, um produto orgânico, eu vou ter que certificar ele por um outro processo de certificação envolvendo, por exemplo, vou ter que fazer uma certificação do USDA, por exemplo, para mim poder exportar para outros países, porque a maioria dos outros países vão aceitar uma certificação do USDA, que é uma certificação norte-americana, por exemplo, né? Você está se referindo à taxonomia, que é esse catálogo de classificações do que é sustentável ou não. A brasileira está sendo construída nesse momento, inclusive com base na taxonomia europeia. Quando ela se cristalizar, se solidificar, talvez a gente consiga uma escala maior na produção orgânica, né? Porque essa questão da padronização é algo que realmente é um grande obstáculo ao crescimento dos orgânicos. E isso está envolvendo nas questões, claro, nas questões de comércio, né, que são essas caracterizações, essas definições da classificação dos produtos. Mas o que eu estou dizendo, Rosana, são as normas, né? As normas não são, elas não têm uma reciprocidade. Então, aquilo que é uma norma brasileira orgânica, ela não é recíproca a uma norma norte-americana, uma norma francesa, alemã, enfim, italiana e tudo mais. Então, Entendi. essa falta de reciprocidade cria uma assimetria, né, nos protocolos e, consequentemente, uma descaracterização de um produto orgânico aqui e acolá. Mas também, o produto que vem de lá também não é considerado orgânico aqui no Brasil. Então, por exemplo, ele pode ser orgânico lá cria uma via nos dois caminhos, um bloqueio nos dois caminhos. Então, tanto produtos de fora que são orgânicos lá, que entram aqui, eles não entram como orgânicos, a não ser que eles sejam recertificados ou que eles passem por um programa de certificação brasileiro lá na origem deles. Tá? Isso é recíproco, né, no sentido de como o Brasil e os outros países estão entendendo esse aspecto. Mas os países, em geral, eles têm trabalhado muito para terem seus programas, seus protocolos de certificação aceitos em outros países. Com o tempo, Luiz, esse alinhamento, esse ajuste vai ocorrer, né? Porque o mercado se impõe à norma. Quando se notar que há ali uma demanda, né? Acho que os legisladores, né? Os responsáveis por essa questão da normatização vão se mexer. Agora, Luiz, vocês receberam o primeiro selo de bem-estar animal do Brasil. Então, a Core Alimentos já é uma empresa que nasce ESG. Eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes um pouco do propósito da empresa, de como ela surgiu. Ela é baseada numa filosofia oriental muito linda. Conta aqui para a gente. A Core é uma empresa brasileira. Já tem aí, esse ano nós vamos fazer 30 anos, né? 30 anos aí da nossa existência, da nossa fundação. É uma empresa que se baseia, que se fundamenta nos princípios da agricultura natural. É um sistema, são métodos produtivos que foram escritos, preconizados por Mokichi Okada, um cientista religioso, um pensador japonês. E é nesse conceito, né? Essencialmente é a ideia, não é a ideia, mas assim os aspectos práticos de produzirmos alimentos, fazemos uma agricultura em acordo com princípios e conceitos da natureza. Né? Estamos em acordo com essas funções da natureza. Né?
Então, é nesse contexto que a Corem veio se desenvolvendo e veio promovendo modificações nas suas bases produtivas. Então, fomos a primeira empresa, por exemplo, a ter a produção de frango sem uso de antibióticos, promotores de crescimento, quimioterápicos. Fomos a primeira empresa brasileira a ter uma produção de peixes, de tilápias, por exemplo, também sem uso dessas substâncias. Fomos uma das pioneiras na produção, na ideia, na disseminação da ideia dos chamados, que hoje são chamados de bioinsumos, né, dos insumos biológicos. Naquele momento não era esse nome que existia, mas porque esses métodos produtivos ou esse uso dessas estratégias, eles estão efetivamente baseados nesses princípios da natureza. Então, só para exemplificar um pouco a questão do bem-estar animal que você citou também, é exatamente isso, sabe? Por exemplo, desenvolver sistemas produtivos que permitam a que esses animais que estão na base, né, sendo explorados dentro de uma perspectiva da produção, de que eles desfrutem dessas condições de bem-estar que se relacionam com com as suas práticas, com os seus comportamentos naturais. Então, isso é entender a natureza, digamos, porque nesse aspecto os animais desenvolvem um sistema imune competente, né, um sistema imune equilibrado, consequentemente, são mais resilientes, são mais capazes de lidar com os desafios que nós chamamos de desafios sanitários, né, que são doenças, enfim, enfermidades que os afetam, assim como todos os seres, quer dizer, isso não é uma exclusividade dos animais, assim, as plantas e todos os seres, né, que habitam esse planeta têm esse equilíbrio com o seu ambiente externo, e esse é um exemplo de como esses princípios da natureza, esses princípios da agricultura natural, eles podem ser efetivamente, na prática, serem aplicados nos sistemas produtivos. Então, nós somos uma empresa que vem fazendo isso há esse tempo, vem quebrando a cabeça, vem tendo lá seus altos e baixos, mas, acima de tudo, seguindo esse sistema, né, que se baseia nessa filosofia da agricultura natural. E a gente não está falando apenas de uma questão de saúde para as pessoas, de bem-estar animal. A gente está falando, em última instância, de sobrevivência da própria atividade agropecuária, que a gente está diante aí do grande desafio da emergência climática, e as mudanças climáticas vêm impactando muito a agricultura mundo afora, quebras de safra, e isso se dá constantemente. Quando você tem uma agricultura baseada nos princípios da natureza, ela é muito mais resiliente, ela consegue realmente se adaptar a esses fenômenos climáticos, né? E garantir que ela seja perpetuada ao longo do tempo. Perpetuada, sustentável, exatamente. Eu acho que, eu acredito que, sabe, eu tenho, né, lido e faz parte, como eu disse, dos meus estudos. Eu acho que um aspecto importante disso e que se relaciona com essa temática que você falou, né, das questões climáticas, é justamente a perspectiva de que nós temos essencialmente assim a necessidade de compreender que o processo evolutivo, porque nós estamos, todos nós, não só seres humanos, mas todos os seres estão evoluindo, existe um processo evolutivo. Só que esse processo evolutivo, ele é um processo compartilhado, né? Então, hoje existe uma teoria dos biologistas, dos biólogos evolucionistas, da holobiose, né? Os seres holobiontes, ou seja, nós compartilhamos um processo evolutivo. Se nós não compreendermos isso, nós ficamos atacando aqueles seres que, naquele momento, parecem serem nocivos à nossa vida, à nossa existência, ao nosso bem-estar. Mas que, na realidade, existe um processo de evolução que está acontecendo nesse compartilhamento de dados, né? Porque, na realidade, é isso que a gente está fazendo com todos os seres, né? A gente está compartilhando informações e a genética vem se desenvolvendo e vem evoluindo, vem desvendando, né, aspectos assim tão fantásticos. E hoje nós sabemos que nós somos seres holobiontes, ou seja, nós estamos evoluindo, no mínimo, com os micro-organismos que estão habitando o nosso organismo, né, o nosso intestino, as nossas mucosas e tal. E essa evolução compartilhada, ela é um dos fundamentos da natureza. Então, a ideia de que nós podemos produzir, gerar produções
em acordo com esse conceito evolutivo compartilhado, ela é essencialmente a própria natureza, na maneira como ela veio se expressando ao longo aí de bilhões e bilhões de anos, né? Então, Você mencionou agora essencialmente, há eu pouco, diria que é uma síntese assim daquilo que a gente faz. você mencionou, Luiz, agora há pouco, a questão dos bioinsumos, né? Agora, no ano de 2023, se falou muito desse aspecto e na comunidade científica, entre os ambientalistas, foi algo muito comemorado. Será que pega aqui no Brasil? Como é que você vislumbra aí o futuro próximo? Nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma agricultura de base biológica mesmo? Olha, nesse aspecto, talvez eu não consiga disfarçar o meu entusiasmo, né? Ou o Aham, meu otimismo. que Eu bom. tenho, de fato, tem sido algo fantástico. O Brasil já é um dos maiores utilizadores de bioinsumos do planeta, né? Uhum. Nós já temos uma base de utilização robusta, né? Eu não diria robusta, assim, sabe? Deve estar na faixa aí de uns 2% do mercado, né? 2% pode parecer pouco, assim, para quem ouve o número 2%, mas quando a gente leva isso para nominalmente falando, é bastante. E então existe um potencial muito grande de uma evolução, de um desenvolvimento consistente e significativo. Eu diria que mais 10 anos é uma data legal, assim, né? Até um pouco otimista, mas eu acredito que em 10 anos a gente vai ter avançado bastante na utilização de insumos biológicos, né, desses bioinsumos, para as mais variadas situações, né? É fantástico assim os aspectos que vão gerar, né, que vão sobressair desse desenvolvimento, que é os aspectos do conhecimento, da ciência, da perspectiva do uso mais constante por produtores, sejam eles grandes, médios ou pequenos produtores. Então, é importante que nós façamos também uma legislação que permita os aspectos legislativos, os aspectos regulatórios desse mecanismo todo, que eles não excluam, né, faixas ou classes importantes de todas as cadeias agroalimentares, da agricultura, da pecuária, da aquicultura, enfim, de toda da produção da energia, enfim, dos aspectos relacionados aos bioinsumos. O calcanhar de Aquiles de muitos segmentos é a sua cadeia indireta, a dificuldade de rastrear, de capacitar, né, os fornecedores. Como é que vocês lidam com isso, uma vez que, no caso de vocês, produzir orgânicos, né, de forma confiável, transparente, depende de rastreabilidade, de segregação. E isso é complicado num país como o nosso, né, continental, tão fragmentado. Ele é complicado e isso tem impacto, né? Isso tem impacto na cadeia toda e na estrutura de custos, obviamente, mas, obviamente, um produto orgânico ele tem essa capacidade, essa condição. Nós temos mecanismos, né, Rosana, para fazer isso, para colocar isso em prática, mas esse aprimoramento que você muito bem pontuou, sabe, das bases de todos aqueles que estão envolvidos numa cadeia de suprimentos, ela é algo que precisa ainda evoluir, é uma evolução constante, não vai acabar, quer dizer, cada vez, mas tem havido também por parte de consumidores, por parte da sociedade, uma preocupação maior em olhar esses aspectos, né, em atentar para isso, em cobrar das empresas, enfim, essas informações. E estamos aqui, inclusive, até há pouco tempo, agora mesmo, né, um pouco antes dessa nossa entrevista, eu estava justamente conversando com desenvolvedores relacionados aos aspectos de tecnologia da informação, de cadeia de suprimentos, da questão logística, para que a gente consiga ainda ter maior e melhores mecanismos para ferramentas, plataformas, para monitorar os aspectos da rastreabilidade. Isso, de fato, é um aspecto sensível e absolutamente fundamental, né, para dar confiabilidade e segurança em todos aqueles que vão adquirir esses produtos. Não só na produção orgânica, né, Rosana? Eu diria que para tudo esse cuidado que nós precisamos passar a ter com a base de suprimentos, ela é absolutamente essencial. E as embalagens, Luiz?
As embalagens, puxa vida, esse é um capítulo, é um capítulo à parte, né? O que a gente tem conseguido fazer, que é bastante significativo, e a legislação brasileira, né, de resíduos sólidos também vem trabalhando nisso, e vem cobrando isso. Isso vem acontecendo, então as empresas têm a preocupação e estão fazendo, obviamente, estão se adequando a essa legislação, sobretudo nas questões da logística reversa, né? Então a gente tem se criado mecanismos até bastante inovadores de como nós podemos efetivamente promover uma logística reversa das embalagens. Mas tem surgido também iniciativas, desenvolvimentos na questão das embalagens sustentáveis, né? Nas embalagens que tenham menores impactos ou que não tenham, ou que não gerem impactos ambientais, por exemplo. Isso é um trabalho que eu diria também que precisa de incentivo, que precisa de mais apoio do Estado, né, para que esses processos sejam melhores induzidos, para que essas embalagens cheguem no uso final de uma maneira mais competitiva, com mais eficiência. Então, isso tudo também é necessário que aconteça, mas isso é um problema sério. Então, hoje, como eu disse, né, nós temos mecanismos que estão, de certa forma, capturando, pegando de volta essas embalagens, esses resíduos, né, de plásticos e de substâncias que possam ser recicladas ou devidamente realocadas numa cadeia de suprimentos, por exemplo. Luiz, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te deixar um convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, Rosana. Um grande prazer estar com você, com os ouvintes. Fico à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com Luiz Dematê, CEO da Corin Alimentos. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Laura Capelucenic. Nos trabalhos técnicos, a outra linda, Priscila Gubiotti. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.